Bleach é uma das obras mais populares que o Shonen já produziu, e mesmo assim é a única que a internet trata como se fosse um erro de percurso. O nível de desprezo que essa série carrega é insano, e na esmagadora maioria das vezes ela não recebe nenhum reconhecimento pelo que ela realmente entregou. E a lista de acusações é sempre a mesma: que Bleach é um anime de hype puro, que a história não se sustenta, que o protagonista é sem graça, que os poderes do Ichigo aparecem do nada, tirados da cartola no meio da luta. Só que existe um detalhe que quase ninguém encara de frente. Uma parte enorme da comunidade que fala de Bleach com qualquer autoridade não entendeu a série direito, e passou batido por detalhes que estavam escritos na tela o tempo inteiro. E olha, eu entendo completamente quem criticou a obra na época em que ela estava saindo capítulo por capítulo. Nesse período, nem tudo tinha explicação ainda. Quando o Ichigo morre e volta transformado na luta contra o Ukiyoha, dentro do Hueco Mundo, a cena realmente parece aquele momento clássico de anime em que o protagonista solta um poder novo que ninguém sabia que existia. Quem estava acompanhando semana a semana tinha motivo para desconfiar. Só que hoje a obra está inteira na mesa. E para quem assiste agora, do primeiro ao último episódio, só sobra uma explicação possível para alguém ainda achar que Bleach é rasa. A pessoa não captou os temas que sustentam a série por baixo. Porque o Kubo nunca entregou o tema mastigado. Ele simboliza, ele implica, ele esconde dentro de um elemento de cena e deixa o significado esperando você perceber. E o melhor exemplo disso é uma frase curta, no episódio 63. O Ichigo agradece a Rukia e diz que por causa dela a chuva finalmente parou. Se você assistiu no automático, isso é só uma frase bonita de despedida. Mas a chuva não é chuva. A chuva é a tristeza do Ichigo, e ela está lá desde o começo da série. Essa tristeza tem uma origem exata. É a culpa que ele carrega pela morte da própria mãe, que morreu protegendo ele. E é exatamente por isso que o Ichigo constrói a vida inteira em cima de uma coisa só: proteger todo mundo que ele ama, incluindo a Rukia. E aí olha o tamanho do que a Rukia entrega pra ele. Ela dá o poder de proteger e dá também alguém que precisa ser protegido. As duas metades da ferida resolvidas pela mesma pessoa. É por isso que a chuva para. Não é frase de efeito. É o fechamento de um arco emocional que levou 63 episódios para fechar. E nada disso é dito com todas as letras. Você só monta esse quadro se estiver prestando atenção de verdade ou se voltar para rever a série. E se uma frase sobre chuva carrega tudo isso, a próxima acusação que jogam em cima de Bleach cai ainda mais rápido. A segunda acusação é que Bleach não é emocional. E eu discordo disso completamente. Bleach carrega um tipo diferente de emoção. E existe uma coisa que a comunidade insiste em confundir. Uma obra não precisa ser triste para ser emocional. E eu vou dar o braço a torcer em uma coisa: Bleach realmente não é o anime mais triste que existe. Só que o motivo disso não é falta de capacidade do Kubo, é escolha. Ele se recusa a deixar a obra desnecessariamente triste, e se recusa a depender de apego emocional e de valor de choque para funcionar, que é exatamente o contrário do que a maioria dos mangakás faz. E aqui entra uma correlação que ninguém gosta de admitir em voz alta. Existe uma relação direta entre a quantidade de eventos emocionais que uma obra tem, principalmente morte de personagem, e o tamanho da popularidade dela. Olha a lista: Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Naruto. Agora olha pra Bleach, e olha como a série trata os próprios momentos de morte. O Ukiyoha é um dos personagens mais amados da obra inteira. A morte dele era o prato feito perfeito para melodrama. Era a chance de encher a cena de discurso, de arrependimento e de flashback. E o Kubo não usou nenhum desses recursos. Nenhum discurso, nenhum arrependimento declarado, nenhum flashback repetido para lembrar você do que tinha acontecido antes. E mesmo assim a cena é absurdamente emocional. E como é que ela consegue isso sem nenhuma dessas muletas? Porque no lugar do discurso, o Kubo faz o Ukiyoha retomar palavras que já tinham sido ditas dezenas de episódios antes. Palavras que conversam exatamente com o arco pessoal dele. E repara no tamanho da confiança que isso exige. A obra não para te avisar que aquelas palavras eram da Orihime. Não tem legenda, não tem flashback, não tem nenhum aviso. Ou você lembrou, ou você perdeu. E eu quero deixar uma coisa clara antes de seguir. Isso aqui não é ataque à forma como Kishimoto escreve Naruto. Em nenhum momento. A emoção existe em Bleach do mesmo jeito que existe em Naruto, ou em qualquer outra obra emocional. A única diferença está na forma como ela é entregue. E é exatamente aí que mora o problema. Porque a forma de entregar não muda a qualidade da obra, mas muda completamente o tamanho do público que vai amar ela. Porque no fim das contas a gente não ama uma obra só pela qualidade da escrita. E o detalhe cruel é que o Kubo sabe entregar emoção de um jeito simples, do jeito que a maioria do público entenderia na hora. Ele se recusa a fazer isso. E se ele tivesse feito, essa mesma maioria teria dado muito mais valor para a série. Porque vamos ser honestos, a gente não gosta de uma obra só por ela ser bem escrita. A gente gosta também pela emoção que ela carrega. Pega duas obras com exatamente o mesmo nível de escrita. Se uma das duas for mais emocional que a outra, é ela que vai ser mais amada, todas as vezes. E tem um motivo mecânico por trás disso que quase ninguém para pensar.
morte de personagem é o evento mais fácil de virar meme, e é o evento mais fácil de ser spoilado. E o spoiler, por mais estranho que pareça, funciona como propaganda. O meme de morte espalha a obra para um público gigantesco que nunca teria chegado nela de outra forma. E é aqui que a conta começa a fechar. Eu tenho convicção de que a maior parte do ódio que Bleach recebe vem de gente que nunca assistiu a série. Você conhece o fenômeno. É aquele fã de anime que odeia uma obra antes de assistir, seja porque ela é popular demais, seja porque comparam ela com a série favorita dele. Só que normalmente esse fenômeno tem um final feliz. A pessoa dá uma chance, se converte e vira fã da obra. Com Bleach, isso quase nunca acontece, e existe um motivo muito específico para isso. Com Bleach, as pessoas simplesmente se recusam a dar a chance, e a culpa disso tem nome: desinformação. Nos últimos anos, um monte de análise errada sobre Bleach se espalhou feito fogo em mato seco, como se ninguém com interpretação de texto tivesse lido a obra, com a única exceção sendo justamente quem espalha a desinformação. E tem um segundo fator que deu combustível a isso tudo: o hiato de 10 anos. Pensa nos animes que eram gigantes na época e que hoje quase ninguém cita mais. Até Dragon Ball leva esse rótulo hoje em dia. Obra de hype puro, mal escrita, carregada pela nostalgia. E aqui eu falo com conhecimento de causa, porque esse é o quintal onde a gente mora. 10 anos atrás, ninguém dizia isso de Dragon Ball. O rótulo é novo, e ele apareceu exatamente quando a franquia parou de ter algo grande para provar. E isso tem nome também: viés de recência, que é a mania de julgar uma obra pelo que ela lançou por último. A regra é brutal e vale para qualquer obra. Série que não fica provando o valor dela o tempo todo, com coisa nova e de peso. Não é só esquecida, ela começa a ser odiada, por motivos válidos e principalmente por motivos inválidos. E se essa regra vale para qualquer obra, então dá para prever quem é a próxima da fila. Naruto vai ser atingido. Não é questão de se, é questão de quando. Eu consigo enxergar a cena com clareza. No momento em que One Piece e Bleach chegarem no clímax das próprias histórias, a comunidade vira contra Naruto. E não precisa esperar muito para ver isso acontecendo, porque já está acontecendo um movimento parecido com Jujutsu. A obra despencou na percepção da comunidade nos últimos tempos, e na opinião de muita gente ela nunca foi tão boa assim para começo de conversa. E quando ela terminar, marca essa data. Os mesmos criadores que passaram anos fazendo vídeos sobre os temas profundos e as dinâmicas de personagem de Jujutsu Kaisen vão publicar exatamente isto: o meu problema com Jujutsu Kaisen. Jujutsu sempre foi superestimado. Jujutsu Kaisen nunca teve escrita nenhuma, e o ciclo fica escancarado. Puxaram o saco da obra por engajamento, e agora vão bater na obra pelo mesmo engajamento. Exatamente o que fizeram com Bleach antes. No fim das contas, a história de Bleach deixa uma mensagem bem clara. A obra nunca precisou ser mal escrita para ser odiada, mas bastou ela parar de lançar para ser esquecida. Alguns animes conquistaram o público entregando a emoção mastigada, com discurso, flashback e lágrima no lugar certo. Outros esconderam tudo dentro de uma frase sobre chuva que parou. E alguns simplesmente ficaram 10 anos fora do ar e voltaram para encontrar uma comunidade que já tinha decidido a nota deles. Agora eu quero saber de você. Qual desses argumentos mais te surpreendeu ou mais te irritou? Afinal, Bleach nunca foi difícil de entender. As pessoas é que muitas vezes não fazem questão de tentar. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal está no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.